Tudo bem, pessoal? Aqui estamos para a primeira aula do nosso mini curso de Funções Vitais 1, que vai falar tanto sobre fisiologia endócrina quanto sobre fisiologia renal. Aqui nesta primeira aula vamos falar sobre fisiologia hipotalâmica e hipofisária. Este curso é monitorado por mim, Gibson Santana, e supervisionado pela professora doutora Amanda Barros. Começando então pelos objetivos da aula, a gente vai ter que primeiro entender a função do hipotálamo, segundo, saber quais são os hormônios hipotalâmicos e quem regula a secreção deles. Terceiro, entender como as influências externas afetam o hipotálamo, como que o meio exterior ele dirige suas informações ao hipotálamo e assim regula a secreção de alguns hormônios. E em quarto lugar, vamos ver algumas aplicações diárias dessa fisiologia hipotalâmica, pessoal. Vamos então começar com um caso clínico. Paciente sexo feminino de 21 anos procurou orientação do otorrino porque estava com anosmia, ou seja, ela estava com dificuldade de sentir os cheiros, não estava sentindo cheiro de nada. Então, a chegada no consultório, o doutor lá não percebeu nenhuma alteração otorrinolaringológica nela, fez endoscopia na sinusal, fez tomografia de seio paranasal e nenhuma alteração foi percebida. Então ele encaminhou para a ginecologista, porque ela estava preocupada por ter referido, porque para a ginecologista referiu que ela tinha digenesia gonadal, então ela estava incapacitada de gestar. Então, com 21 anos, a paciente foi à consulta ginecológica. Nessa consulta ginecológica, ela relatou o uso de anticoncepcional oral desde os 17 anos de idade para menstruar. E que após o início do uso do anticoncepcional oral, ela começou o desenvolvimento tanto de mamas quanto de pelos e outros caracteres sexuais secundários. E, entretanto, não estava com o grau de desenvolvimento desses caracteres. A médica foi lá, examinou melhor e no exame físico constatou que a pressão arterial dela estava boa, sua estatura era de 1,60 m e possuía 58 kg. O restante do exame não tinha alteração alguma. Trazia consigo também alguns exames laboratoriais, que eram a dosagem do hormônio luteinizante, que estava abaixo de 0,5 milunidades por ml, o FSH que estava constando 1,5 e a prolactina em 4,8. E na ressonância magnética que ela fez, olha aqui um dado interessante, mostrava a ausência de bulbo e trato olfatório à esquerda. Ou seja, esse bulbo e esse trato olfatório é o que deve estar muito provavelmente levando ela à incapacidade de perceber os cheiros, beleza? Então vamos dar continuidade. A gente vai ter que fazer algumas perguntas sobre isso então. Por que a paciente era incapaz de sentir cheiros? O que é que levou ela a essa incapacidade? Tá, beleza, a gente tem a ausência de bulbo e trato olfatório à esquerda, mas o que levou a essa ausência? A gente vai responder durante toda a aula. Segunda pergunta, por que a paciente toma anticoncepcionais para menstruar, sendo que ela já tem 21 anos? O normal para a paciente é começar a menstruar por volta de 14, no máximo de 16 anos. Então, por que ela está tomando anticoncepcional para menstruar? Que geralmente a gente toma para... as mulheres tomam para não menstruar. E a terceira pergunta, por que os valores de LH e FSH estavam tão baixos? Que a gente vê aqui que o LH estava abaixo de 0,5 e o FSH estava em 1,5. Vamos dar continuidade aqui. Então vamos começar com algumas perguntas sobre essa região hipotalâmica, sobre essa secreção hipotalâmica. Primeiro, como funciona o hipotálamo? Segundo, quais são os hormônios que ele secreta? E terceiro, quem regula a secreção hipotalâmica? Ou seja, existe um mecanismo, eu não posso estar sempre emitindo o hormônio durante todo o dia. A gente vai ver que isso é impossível e caso aconteça pode gerar algumas condições patológicas. Então a gente tem que ter um mecanismo de regulação para essa secreção hipotalâmica. Começando pela primeira pergunta, quais seriam as funções do hipotálamo? Dentro das funções do hipotálamo, eu trouxe para vocês aqui um esqueminha que fala sobre tanto a relação do hipotálamo com a hipófise e a partir da hipófise quais hormônios ela vai secretar que vai alcançar a sua célula-alvo, o seu órgão-alvo, e dentro desse órgão-alvo a gente vai ter a secreção dos hormônios deles e esses hormônios que vão regular a função hipotalâmica e hipofisária, ou seja, de um jeito simples para poder vocês entenderem como é que funciona o sistema antes de eu começar a dar início sobre cada um individualmente. Você vai ter a produção, sei lá, vamos usar como exemplo aqui o cortisol. A gente tem aqui o cortisol. Esse cortisol vai ser produzido, mas a partir de quê? Primeiro, o hipotálamo vai dar um estímulo a ele, a produção de um hormônio que vai influenciar
na pituitária anterior, ou seja, na hipófise anterior. Esse estímulo da hipófise anterior vai fazer a secreção de ACTH. Esse ACTH ganha corrente sanguínea. E após ganhar corrente sanguínea, ele alcança o córtex da glândula suprarrenal. E o córtex da glândula suprarrenal, com o estímulo desse ACTH, vai fazer a produção do cortisol. Esse cortisol, ele vai ter a função dele dentro do organismo, beleza? E vai ter a sua concentração aumentada dentro da circulação sanguínea. Essa concentração aumentada vai alcançar tanto o hipotálamo quanto a hipófise anterior. E vai sinalizar lá, ó, que já está com uma quantidade muito boa. Então a gente não precisa estar produzindo mais ainda. Ou seja, a gente chama isso de mecanismo de autorregulação, ou mecanismo de feedback. Que isso vai induzir a hipófise anterior e hipotálamo a saber como é que está a resposta do corpo àquele estímulo de produção do hormônio. Então, para a gente começar a entender melhor como é que funciona a hipófise e o hipotálamo, é bom a gente dar uma olhada nela. Aqui eu trouxe para vocês uma lâmina da hipófise. Aqui acima a gente vai ter a hipófise posterior, aqui abaixo a adenohipófise. E aqui no meio a gente tem a parte intermédia entre a hipófise posterior e a hipófise anterior. Aqui está uma representação da hipófise anterior com um pouco mais de zoom. Aqui você pode perceber que tem essa, onde está aqui meu mouse, a setinha apontando, aqui é a região do núcleo da célula e essa apresentação citosólica dele, ou seja, do intracelular, um pouco mais avermelhada, um rosa mais avermelhado. Essas são as células acidófilas, que vão secretar tanto o GH como prolactina. E a gente tem também, nessa outra representação da lâmina aqui, as células basófilas. Você pode perceber que ele é um azulado mais arroxeadozinho. Então aqui das células basófilas tem aqui o núcleo delas e o citosol mais arroxeado. E elas vão ser responsáveis por secretar o ACTH, o TSH, e o FSH e o LH, ou seja, são os corticotrófos, os tireotrófos e os gonadotrófos. Entre uma célula e outra, vocês podem perceber essas partes mais vermelhinhas, que é o sistema porta hipofisário. Gibson, mas o que é esse sistema porta hipofisário? Qual é a importância dele? Basicamente é um conjunto de vênulas que fazem a conexão direta de uma região e a outra, permitindo assim a maior disseminação dos hormônios que vão ser secretados ali. Ou seja, vão ter os hormônios reguladores liberados pelo hipotálamo, que vão alcançar essa região aqui da hipófise, e essa região da hipófise ela vai ter uma melhor resposta a esses hormônios, porque você pode perceber que a circulação porta ela é toda entrelaçada entre as ilhotas de células que vocês podem ver por aqui. Beleza? Tá, Gip, se tu falasse agora que tem as células acidófilas, tem as células basófilas, e essas aqui que tá sem cor nenhuma, parece mais um esbranquiçado, elas são as chamadas células cromófobas. Ou seja, elas não têm cor. E deduz-se que essa ausência de cor delas é porque no momento em que foi conseguida essa lâmina, essas células aqui já tinham secretado os seus hormônios, ou seja, estavam em fase de produção ainda. Então ela não tem essa diferenciação nem de acidófila, nem de basófila. Aqui está maior uma representação mais bem feita do que eu falei para vocês agora. Esses capilares sinusoidais, que são o sistema porta hipofisário. Vocês podem perceber aqui todas essas congruências aqui mais vermelhinhas, bem vermelhinhas mesmo, são todos esses capilares sanguíneos que fazem a composição do sistema porta. Por fim, a gente tem aqui a parte intermédia da hipófise e temos a hipófise posterior. Tá, qual a diferença principal da hipófise posterior e da hipófise anterior? Como vocês viram lá atrás, a hipófise anterior ela tem muitas células aqui, ó, como estou mostrando agora, cheias de hormônios para poder que produzem hormônios e que secretam esses hormônios. Enquanto que na neurohipófise, ou seja, a hipófise posterior, a gente não tem essa quantidade, essa cor intensa. Ou seja, a neurohipófise ela não produz hormônio. O hormônio que ela secreta é oriundo lá do hipotálamo, que vem pela eminência mediana, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então a gente tem apenas o final do neurônio, que vem do hipotálamo, aqui não está meu mouse, com essa dilataçãozinha aqui a mais, que essa dilatação é como se fosse Aqui está o neurônio. Vamos supor que a minha mão esquerda aqui é o início do neurônio, está aqui no hipotálamo. Ele emite um prolongamento e aqui está a hipófise posterior. No final dessa hipófise posterior, ele vai ter uma dilatação. Essa dilatação que vocês não podem ver aqui, mais escurinho com essa
partezinha aqui mais rosinha aqui. Nessa dilatação está concentrado os hormônios que o hipotálamo produzia, ou seja, os hormônios que são secretados pela neurohipófise. Mas não foi produzido nenhum hormônio na neurohipófise, é importante ressaltar isso. Ele é apenas uma dilatação, beleza? Então essa aqui é a parte histológica da hipófise. Entendida a parte histológica da hipófise, a gente pode entender a parte anatômica. Dentro do corpo humano, a hipófise vai se concentrar aqui, na região do cérebro. E nessa outra lâmina aqui a gente pode perceber uma melhor representação dela. Essa bolinha aqui de gude, essa bolinha de gude que estão vendo aqui, é a hipófise. Ela vai ser dividida em parte anterior, que eu mostrei para vocês agora. Anterior, que vem mais à frente. Vai ter a parte posterior, que vem mais atrás, ou seja, então dividida em hipófise anterior e posterior, ou seja, adeno-hipófise, que vem de adeno de hormônio, e neurohipófise, que vem dos seus prolongamentos neuronais. E Gibson, tu falasse que vinham os prolongamentos do hipotálamo. Onde é que está esse hipotálamo? É essa região aqui que está em destaque. O hipotálamo ele vai produzir esses hormônios, tanto os reguladores que vão para a adenihipófise, como os hormônios que vão para a neurohipófise já para ser secretados. Esses hormônios vão alcançar a hipófise como, Gibson? Pelo infundíbulo, essa hastezinha aqui, ó, acabei de deixar em destaque. Essa parte aqui, ó, o infundíbulo. Esse infundíbulo ele vai estar dentro da eminência mediana, que é toda essa região aqui, ó, que eu vou marcar para vocês. Isso aqui é a eminência mediana. O infundíbulo está dentro. O que é que o infundíbulo carrega? Carrega os prolongamentos, como eu falei para vocês, dos neurônios. Esses prolongamentos vão tanto secretar em uma parte da região os hormônios reguladores para a adenihipófise, como vão entrar direto na neurohipófise e fazer aquelas dilatações com os hormônios hipotalâmicos lá. Quem são esses hormônios hipotalâmicos, Gibson? Vai ser o ADH e a ocitocina. Vamos falar desde daqui a pouco. Então, entendida aqui a anatomia do hipotálamo, da eminência mediana com o fundíbulo e da hipófise anterior e hipófise posterior, a gente pode dar um segmento melhor sem vocês se perderem, sem vocês terem que estar abstraindo muito para entender onde é que está cada coisa. Voltando então para a aula, a gente vai ter aqui todos os hormônios que a hipófise anterior vai secretar. Ou seja, para cada hormônio desse, que vocês estão vendo aqui, tanto o ACTH, quanto o FSH, ILH, quanto o TSH, cada hormônio desse, ele vai ter um hormônio regulador da sua secreção. Ou seja, o hipotálamo, ele faz a regulação. Beleza? E a hipófise, sob estímulo dessa regulação, ele faz a secreção desses hormônios, que vão estimular o órgão-alvo. Secreção para órgão-alvo. Beleza? Entendido isso, a gente vai poder então já matar assim a charada de entender quais são os hormônios secretados pelo hipotálamo e quais são os hormônios secretados pela hipófise. Ou seja, se eu tenho o ACTH, por exemplo, então eu tenho um hormônio regulador da secreção de ACTH, que vai estar onde? No hipotálamo. Se eu tenho o TSH aqui, então eu tenho um hormônio regulador da secreção de TSH, que vai estar saindo aonde? Do hipotálamo. Se eu tenho FSH e LH, que em conjunto recebem o nome de gonadotrofinas, então eu tenho um hormônio regulador da secreção de gonadotrofinas que vem do hipotálamo. Então, para cada hormônio desse aqui, você vai ter um hormônio regulador que vai estar saindo do hipotálamo e o hormônio que vai estimular a hipófise, que vai fazer a secreção desses hormônios que estão aqui. Então, vamos entender um pouquinho melhor como que se dá o hipotálamo. Primeiramente, a gente vai entender, naquela regiãozinha lá que eu mostrei a vocês do hipotálamo, essa região aqui, no tal hipotálamo, a gente vai ter núcleos hipotalâmicos. Esses núcleos vão constituir células que vão fazer a secreção desses hormônios reguladores. Então, o primeiro núcleo que eu quero falar para vocês é o núcleo do sistema parvicelular, ou túbero infundibular. Que quem compõe esse núcleo, esse sistema, vai ser o núcleo paraventricular e o núcleo periventricular. É o principal composição dele. E a gente vai estar localizando eles aonde? Vai estar aqui, ó,
região paraventricular, e o núcleo é esse azul aqui. Então, Gibson, o que é que esse núcleo vai fazer? Ele vai possuir neurônios que vão produzir e liberar os hormônios reguladores no sistema porta hipofisário. Ou seja, produzir aqui, nessa parte vermelha, eu vou emitir pela eminência mediana que eu falei a vocês, que vai estar aqui no infundíbulo. E nesse infundíbulo, vou mostrar daqui a pouco, ele vai emitir para as artérias e veias do sistema porta hipofisário. Beleza? Então, produzi o hormônio, passei pela eminência mediana, liberei na adenopófise e fechou a primeiro sistema de núcleos que vai estar influindo do hipotálamo para a hipófise. Segundo núcleo vai ser o núcleo da área pré-óptica. Gibson, qual que é a área pré-óptica aqui? Me situa que eu não estou entendendo muito bem não. Que para mim pré-óptica é de olho, não estou vendo olho nenhum aí. Então vamos lá. O núcleo da área pré-óptica, você vai ter que identificar aqui, ó, o núcleo supraóptico, que é esse verdinho aqui. E a região da área pré-óptica é toda essa que eu vou marcar aqui, ó. Que nessa lâmina dessa foto que eu peguei não tem o núcleo pré-óptico. Mas se vocês forem procurar em outras lâminas, em outros livros, vai mostrar essa área pré-óptica. Está aqui onde eu marquei de vermelho. Tá, Gibson, beleza. Acabei de achar a área pré-óptica, não estou mais perdido não. Então, onde é que está os hormônios que vai ser secretado por ela? Quais são os hormônios, na verdade, que vão ser secretados por ela? Vai ser os hormônios da neurohipófise, que vai ser o ADH e a ocitocina. Então, esses hormônios vão vir pela eminência mediana, aqui também pelo infundíbulo, e vão descer e fazer aquelas dilatações que eu mostrei a vocês. Ou seja, o prolongamento que vem dessa área pré-óptica, ele termina aqui e faz aquela congruênciazinha, aquela dilatação, para vocês terem uma noção melhorzinha. Essa dilatação vai estar armazenado os hormônios tanto ADH quanto a ocitocina. E sob o estímulo, ou seja, aconteceu uma coisa aqui no meio exterior, ou aconteceu uma coisa no meu sistema, no meu organismo, e sob esse estímulo, aí sim, essa dilatação, ele acaba e fica mais achatadinho. Por quê? Porque você vai ter a secreção do hormônio. Então o hormônio daqui, ele vai e secreta. Mas nenhum hormônio é produzido pela neurohipófise. Tenho que dar uma adendo para vocês aqui que essa não é a única ligação que existe. Entre a neurohipófise, vou botar aqui NP, neurohipófise, e a adenopófise, a gente vai ter vasos curtos que interligam uma e a outra. Por que isso, Gibson? Porque o ADH ele é capaz de influenciar na secreção de alguns hormônios da adenopófise também. Isso a gente vai ver mais lá para frente. Então, se alguém perguntar, existe alguma ligação entre a neurohipófise e a adenopófise? Existe sim, que são os vasos curtos que ligam a neurohipófise à adenopófise, para que alguns hormônios que estão na neurohipófise alcancem o sistema porta hipofisário e vão até a adenopófise. Tá, beleza, Gibson, mas quais são as funções desse ADH, dessa ocitocina? Basicamente está aqui: sono, função sexual, sistema de recompensa, quando você se sente feliz por alguma coisa. Fechou então os núcleos da área pré-óptica. Beleza? Vamos agora entender o núcleo arqueado. O núcleo arqueado é esse aqui atrás. Ó. O núcleo arqueado vai ser esse daqui, que está bem aqui atrás. O que é que o núcleo arqueado faz? Ele vai fazer a secreção de neurotransmissores. Ou seja, são estímulos neuronais que vão alcançar neurônios de outra região e vai fazer com que ele secrete algo. Ou que ele responda melhor a tal hormônio, ou responda melhor a outro estímulo externo, alguma coisa. Então a gente tem esse núcleo arqueado, tem os núcleos da RAF, temos vários núcleos que vão estar no tronco cefálico e nessa região do hipotálamo. Mas em especial, esse núcleo arqueado, ele vai fazer a secreção de dopamina. Caramba, Gibson, mas está falando que os núcleos emitem neurotransmissores. Mas o estímulo não era feito só por hormônio? Então, esses neurotransmissores possuem função hormonal também, a depender de onde eles se liguem. Então, por isso que essa dopamina está aqui em destaque. Porque essa dopamina, por exemplo, ela vai atuar na inibição da secreção da prolactina. Mais lá para frente a gente pode ver na prática clínica que
alguns antagonistas dopaminérgicos, que são os medicamentos, ou alguns agonistas dopaminérgicos, ou seja, que se ligam ao receptor e impedem a ação dele, ou que se ligam ao receptor e estimulam a ação dele, ele vai ter funções que vão afetar esse sistema fisiológico do hipotálamo e hipófise. Aqui, para mostrar melhor para vocês, esse prolongamento que eu disse, que vem da região da área pré-óptica e alcançam a neurohipófise. Então, você pode ver que aqui é produzido, aqui são produzidos hormônios, eles atravessam essa região da eminência mediana e se concentram aqui, esperando o estímulo para que haja a sua secreção. Então, basicamente é isso. Vamos recapitular tudo aqui que a gente já entendeu. A gente entendeu que a gente tem um sistema hipotalâmico e um sistema hipofisário. O hipotálamo vai liberar todos os hormônios reguladores através da eminência mediana para que a hipófise possa então secretar isso na nossa corrente sanguínea. Onde é que o hipotálamo libera? Se for na adenihipófise, libera no sistema porta-hipofisário. Se for na neurohipófise, ele vai liberar onde? Vai liberar já direto na corrente sanguínea. Não vai haver produção alguma de hormônios pela neurohipófise. Beleza. Estamos entendidos aqui. Então vamos para uma melhor ilustração da adenihipófise agora. Aqui vocês vão ver que é uma bagunça muito grande na foto da esquerda. Mas não surta não, vamos devagarzinho para poder entender. Ninguém come a melancia de uma vez só, tem que ser cortado em partes. A gente vai ter aqui em cima a região do hipotálamo. Beleza, isso aqui vocês já entenderam. Hipotálamo. Nesse hipotálamo, a gente vai ter os núcleos, que vão secretar os hormônios que estimulam a adenihipófise. Aqui você vai ver os neurônios. Em roxinho aqui são os neurônios. Ó. Roxinho, roxinho, são os neurônios. Não vou me ater a falar de cada neurônio qual é o que secreta não, vamos só entender o esquema básico. Esses neurônios vão alcançar a eminência mediana aqui, estou marcando para vocês, a eminência mediana. Na eminência mediana, você pode perceber que está em contato tanto o prolongamento dos neurônios, está em contato com os vasos sanguíneos do sistema porta-hipofisário, das veias do sistema porta-hipofisário. Então, esses hormônios reguladores da secreção, eles são emitidos para a veia porta e alcançam as ilhotas de células que estão na adenihipófise. Então é basicamente isso. A secreção hipotalâmica alcança a eminência mediana, que alcança o sistema porta-hipofisário. Beleza, alcancei lá, emiti o meu hormôniozinho regulador, alcancei, vamos dizer, por exemplo, aqui, os reguladores de gonadotropina, que vai emitir FSH e LH, vai estimular a produção de FSH e LH. Agora, esse meu FSH e LH alcançou o ovário. Pegou a corrente sanguínea lá, pegou o trem, o expresso 222, sei lá, e alcançou o ovário. O ovário recebeu o estímulo e produziu estrogênio. Agora vamos lá para o entendimento do que é o feedback. Produziu estrogênios. Beleza. Esse estrogênio vai elevar a sua concentração dentro da corrente sanguínea. Essa elevação vai alcançar aqui por fora, de novo, tanto a artéria hipofisária quanto a artéria hipotalâmica. Essas artérias hipofisária e hipotalâmica vão levar eles tanto para a região reguladora da secreção, quanto para a região secretora em si da hipófise. Desculpa, a região secretora em si da hipófise, que é aqui embaixo, desculpa. Alcancei essas regiões, o corpo vai dizer, olha, tá com muito hormônio já da célula-alvo que a gente regula. Se já está com muito hormônio, então vamos fazer uma down regulation, ou seja, vamos fazer uma regulação para baixo, diminuindo assim a secreção desses hormônios reguladores e diminuindo a secreção desses hormônios que são as gonadotrofinas. E isso funciona para todos eles, tanto para o TSH, quanto para o ACTH, quanto para o FSH, o LH. Todos eles funcionam da mesma forma. Eu tenho a produção lá em cima de hormônio, a produção na hipófise anterior e a produção na célula-alvo, no órgão-alvo lá. Aumentou a produção, alcançou uma maior concentração na corrente sanguínea desse hormônio, ele volta pela artéria hipotalâmica, volta pela artéria hipofisária, chega nas ilhotas lá, nos núcleos celulares dos neurônios e diminui essa secreção. Por quê? Porque você não pode estar com a secreção
ocorrendo de forma assim, abundante o tempo todo. Existem funções específicas que estimulam eles. Então, a partir dessas funções, desse estímulo externo, do meio externo, é que eu vou ter a necessidade de entender isso. Tá, beleza, Chips. Isso aqui é a parte da adenopófise. Entendi, belezinha já. Já sei como é que funciona o esquema básico. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo como é que funciona o esquema básico. Não se preocupa muito em entender agora quais são os hormônios, nada não. A segunda parte da aula vai ser só para isso, falar de cada hormônio em particular, para que vocês entendam como é que vai ser a regulação deles, o que é que eles estimulam e tudo mais. Vamos primeiro entender aqui a relação básica aqui, o esquema básico. O conhecimento é construído de forma de espiral. Você constrói na base da pirâmide aqui o conhecimento básico, então vai subindo para poder melhorar esse conhecimento, especificando ele, detalhando. Entendemos aqui já a adenopófise. Vamos agora para a neurohipófise. A neurohipófise é o mesmo esquema. A gente tem aqui os núcleos no hipotálamo. Esses núcleos produzem hormônios e através do seu prolongamento eles alcançam a neurohipófise. A neurohipófise vai possuir vasos ligados a elas, que vai fazer a drenagem desses hormônios a partir do estímulo à secreção deles. Fechou. Não tem o que fazer. Tá aqui, ó, o esqueminha que eu falei para vocês lá atrás. Esse esqueminha aqui fala, ó, tá aqui o corpo do neurônio, ele emite para baixo, para a hipófise, os seus produtos, né, que é o ADH e a ocitocina. Tanto uma como a outra vão alcançar a neurohipófise e vão alcançar a circulação. Fechou. Entendido isso, a gente já sabe já o esquema básico. Então vamos fazer aqui um checklist. A gente compreendeu a função do hipotálamo e entendemos mais ou menos quais são os hormônios hipotalâmicos e quem regula a secreção deles. Mas a gente vai ver melhor isso mais lá na frente.